8h12, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E voltamos aqui ao papo com o Wellington Abreu da Silva, que é o superintendente de Petróleo, Gás, Biocombustíveis e Tecnologia da Prefeitura de São João da Barra. E voltamos e abrimos o microfone, porque esse aqui é antigo, tem que abrir, porque ele não abre sozinho. Ele não pensa que a gente vai falar, né? Então, falei sobre aquela história de que parece que os políticos só votam em troca de alguma coisa. A impressão que dá é essa. Olha, preciso aprovar essa lei. Pode ser a mais importante para o país, mas aí tem aquele bloco de políticos. Tá bom, quanto é que eu ganho para votar a favor? O que eu ganho para votar a favor? Não é quanto, é o quê? Porque nem sempre é o dinheiro, nem sempre é isso. É o lobby jogando. Eu não queria entrar nessa pauta, Marcos, mas infelizmente, né? Nós tivemos uma eleição bem atípica, eu falo isso porque para mim não foi uma eleição, aquilo pareceu mais um plebiscito. Como eu falei, nossa nação é miscigenada, mas está havendo digamos assim, uma guerra de valores, né? Até mesmo entre familiares. Então, o ano passado foi uma coisa bem atípica e nós tivemos a eleição da maioria do parlamento e de um novo presidente, né? No intuito de uma nova política. Então, eu acho que isso aí esse ponto estaria pacificado e hoje nós estaríamos com o parlamento, digo parlamento em matéria de Câmara e Senado, discutindo única e exclusivamente questões econômicas mediante a situação que o nosso país está. Volto a falar, não estou dando minha conotação partidária para A ou para B. Mas a minha preocupação hoje, né, como são-joanense e da Fluminense e defendendo a questão dos royalties, justamente isso. O Congresso voltar, como eu falei, não é única e exclusivamente a questão dos royalties que no Supremo que vai definir se é certo ou se é errado. Para mim é certo, já é pacificado. Mas tem a questão do ICMS no destino. Então isso envolve também a Lei Candir. Isso envolve também a questão dos débitos dos demais estados. Para mim, tenho certeza, se os ministros forem votar a questão do royalties do petróleo, eu acredito que o ponto está pacificado é de direito de quem produz. Mas existem questões a serem pacificadas e serem resolvidas no parlamento, que é o novo pacto federativo. O presidente foi eleito com o slogan dele, né? Menos Brasília e mais Brasil. Sim. Sendo que eu tenho visto, né, Brasília é maior do que o Brasil. Brasília é maior do que os brasileiros, porque tudo parece estar dentro de Brasília e parece que os nossos congressistas e os nossos... E parece que as pessoas do poder de Brasília parece que só andam com o celular na mão mexendo em rede social. Não estou querendo aqui dar nome a ninguém, mas eu acho que tem que se debruçar um pouco mais em cima das matérias que dizem mesmo respeito ao que vai melhorar a economia, gerar emprego e movimentar a economia, porque são milhões de desempregados, entendeu? E agora, ontem mesmo eu estava vendo uma nova PEC que foi colocada deu entrada, que até vou dar uma olhada aqui que eu tenho uma dúvida com relação ao Pacto Federativo, se nele já não está descrito, que aí essa é a minha dúvida que eu não consegui ler ainda, não sei se você tem conhecimento. No Pacto Federativo, há proposta de partilha dos royalties, independente da questão do Supremo, ou a União está fazendo o que ela pode fazer, pegando a parte dela e redistribuindo?
Eu fiquei meio na dúvida, porque há um ponto ali de redistribuição de royalties. Só que eu fiquei na dúvida se é a fatia da União que o Paulo Guedes está propondo que seja redistribuído para estados e municípios, ou se ele quer pegar o todo, inclusive o que é nosso, de quem produz aqui do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e redistribuir. Você tem noção quanto a isso? Perfeito. Só voltando, a PEC que eu falei, é a PEC emergencial, que pode trazer economia anual de 35 bilhões aos estados. Sendo que é uma PEC que ela pode trazer ações previstas como redução de 25% da jornada de trabalho e do salário dos servidores de estados. Estados hoje que poderiam ser beneficiados com essa PEC: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Sergipe, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Acre e Piauí. Acho que faltaram poucos, é melhor falar quem não podia entrar, né? E isso aí é a PEC que eu falei que com relação à questão da PEC emergencial que deram entrada na sexta-feira. Com relação a isso aí, essa que você falou, é a minha dúvida. Eu quero saber como que vai ser, e eu espero que realmente eles façam, né, esse menos Brasília e mais Brasil, justamente com esse novo pacto federativo, de estar distribuindo a parte da União, que foi o que eles fizeram. Foi o acordo, como você mesmo falou, Marcos, o acordo para o leilão da cessão onerosa. Sim. Tão falado leilão da cessão onerosa acontecer, foi justamente o quê? Negociar 15%, 10% para estados, para todos os estados, e 10% para todos os municípios, para serem distribuídos em cima de critérios de fundo de participação dos municípios. Aí o Rio conseguiu ali colocar os 3% dele como... Na hora de... Na casa que falta pão, todo mundo grita, ninguém tem razão. O nosso governador conseguiu. Olha, as jazidas estão dentro das ortogonais do Rio de Janeiro. Então ele conseguiu, nós somos os produtores, ele conseguiu mais 3%. Mas isso na negociação, não por lei. Na negociação. E aí ele conseguiu votar, eles conseguiram aprovar, e logo depois, o que aconteceu? Por conta da Lei Candir, você lembra que o projeto voltou para a Câmara e houve novamente uma modificação em cima dos percentuais dos estados, indo um percentual maior para os estados que estão sofrendo com a desoneração dos produtos exportados. Concorda? Tá certo? E aí deu-se seguimento ao processo da cessão onerosa. Wellington. Aí... Não, pode terminar. O que acontece? O leilão da cessão onerosa, se eu não me engano, aconteceu dia 6. Foi dia 6. Dia 6. Sabe quando que foi aprovado o leilão pelo Tribunal de Contas da União? Com ressalvas, Zé Marcos? Dia 24 de outubro. O acordo feito em 2010 para que esse processo passasse, para que esse projeto de lei passasse no Congresso, o acordo feito da cessão onerosa entre a União e a Petrobras só foi aprovado em abril desse ano. Abril desse ano, 9 anos depois. Só lembrando que uma pessoa que eu admiro muito, não tive a oportunidade de conhecer, Márcio Félix, secretário executivo de Petróleo e Gás, que entrou, até então foi secretário do Estado do Espírito Santo, que é um dos mais interessados também junto conosco, está na briga junto conosco, tá? E, diga-se de passagem, vem crescendo muito, pediu exoneração do cargo há poucos meses, se eu não me engano foi em setembro. Estranho, né? E ele não pediu exoneração para assumir um outro cargo em outro estado ou em outro qualquer local, não. Ele não quer mais saber, Ele né? não quis saber. Estranho, como que ele pediu exoneração mediante um processo de cessão onerosa de um cargo tão importante? Era ele que respondia por aquilo ali, ele queria assinar por aquilo ali. E nós estamos falando de bilhões de reais. O Wellington, quando a gente fala, o Arnaldo ele tem uma posição muito clara e muito correta em relação ao jornalismo, da gente ter um cuidado no que a gente fala, porque
o jornalista, por definição, e a mídia, por definição, ela tem uma credibilidade formada. É claro que tem veículos que não têm credibilidade nenhuma, mas nós não estamos falando destes veículos. Nós temos que ter um cuidado muito grande em falar certas coisas, mas essas coisas já foram faladas várias vezes. Sim. Por exemplo, nos antigos programas de humor que mudaram muito, né, na Rede Globo, mudaram muito os programas de humor, já não são como eram. Por exemplo, tinha num programa do Jô Soares, tinha um personagem que era ótimo, que era um deputado com rabo preso. Sim. Né? Ele tinha um rabo enorme assim, com um prego enorme preso. Né? Não posso falar porque eu tenho rabo preso. Hoje em dia, por exemplo, a Globo não deixaria um personagem desse entrar no ar. Né? Mas naquela época podia. E ele tinha uma expressão que eu achava muito engraçada, assim, cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Sim. Se não tiver o meu, não tem papo, não vem conversar comigo. Primeiro, o nome do personagem também não lembro. Cadê o meu era ótimo. Então, essa história, o que eu vejo na política brasileira, e às vezes até fora daqui, essa história de esquerda e direita, quer dizer, são dois rótulos, e que no final das contas são todos iguais. Quer dizer, a esquerda defende um grupo de interesses e a direita defende um outro grupo de interesses e ninguém quer abrir mão. E de uma certa forma... Justo ver isso. Justo ver isso. Justo Veríssimo era o do Chico Anísio. Odeio pobre. Ele dizia odeio pobre, que era um corrupto total, né? Isso. Ele falou, eu vim lhe prender. Eu falei, quem prender coisa nenhuma? Vai embora que você não vai me prender, você não sabe o que você está falando. Então, essa história de você trazer a briga entre um lado e outro, você falou aqui, né? Qual é o termo, Arnaldo? Arnaldo, que conhece as palavras todas, não é capitalizar, é aquela eleição que ela é dividida em dois. Polarizar. Quer dizer, você me ama ou me odeia? Ama ou odeia. Isso sempre foi uma estratégia de partidos que queriam assumir o poder e nunca mais largar, tanto de um lado quanto de outro, o ame ou odeia. E isso foi criado no Brasil, principalmente a partir de 2002. Ou eu estou mentindo? Não, verdade. Essa polarização, e eu confesso, porque eu votei no Luiz Inácio Lula da Silva em 2001 e votei antes também desde o Collor. Mas foi ele que colocou essa polarização. Eu acredito que ela se acentuou mais. Ela já existia, estava incubada em grande parte da população, mas que ela se aflorou mais a partir de 2002. Porque todo o discurso dele... Nada como 14, acho que 14 é o divisor de águas, a eleição de Dilma e Aécio, que é uma eleição que não acabou e que levou a derrocada toda da economia nacional. Mas você não acha, e eu queria também, é importantíssima a opinião do Arnaldo, toda vez que você cria esse tipo de monstro, desse formato monstruoso que tem no Brasil, quer dizer, ou você está do meu lado, ou você é meu inimigo, briga de família, amigos... Nós contra eles. Porque o Lula fazia muito no discurso. Porque eles fazem, eles querem, mas nunca diz quem são eles, né? Quem são eles? Nunca fala. Essa polarização, ela causa exatamente o fenômeno que nós estamos vivendo hoje. Você acaba elegendo uma pessoa completamente sem estrutura para governar. E eu honestamente acho isso. Eu não, graças a Deus, eu não votei no senhor Jair Bolsonaro, porque eu não fui no segundo turno. No primeiro turno, eu já disse aqui, eu votei no Ciro. Né? E acho que ele deveria ter sido candidato do Lula. Eu acho, e ele acha também. Eu abro meu voto perfeitamente para você, e vou até mais além. Eu votei no Fernando Haddad no primeiro turno e votei no segundo. Eu não votei. Mas no segundo eu não fui votar. Acho que o Ciro, acho que tem muito mais coisa. Brasília
Brasília é complexa, tem muita coisa em Brasília. Não, mas o que eu quis dizer é o seguinte: é o risco de você eleger gente. Não votei no Jair Bolsonaro, mas eu torço pelo Brasil, eu torço pelo governo dele. Eu só queria que o pessoal esquecesse um pouco mais. Acabou a eleição, né? Acabou a eleição. Acabou a eleição, exatamente. Nós não estamos no palanque. Você entendeu? Por exemplo, uma declaração do Paulinho da Força: nós temos que barrar a reforma da Previdência, porque se passar e der certo, nunca mais a gente tira o Jair Bolsonaro. Quer dizer, olha a mentalidade de um Paulinho da Força. Eu quero que dê certo, como eu falei para você. Eu quero que eles esqueçam um pouco. Poxa, o Lula que está solto. Então, deixa o Supremo resolver isso daí. Agora, como eu falei anteriormente, não sei se eu falei em aberto aqui, trancar a pauta do parlamento, tanto das duas casas, para se votar PEC de segunda instância, a gente vai estar trancando uma reforma tributária. A gente vai estar trancando questões que é muito mais importante, que movem a economia do país, que move que vai estar tratando de empregos. Você está entendendo? Saiu agora, mas essa semana agora, os dados do IBGE. Será que nós vamos ter que contradizer os dados do IBGE? 1/4 da população do país vive com menos de R$450 ou R$425. Isso é alarmante, que isso? Você entende? Então, eu não sou, Marco, voltando a dizer, isso aí eu aprendi com a prefeita Carla, graças a Deus. Na eleição é eleição, depois primeiro a bandeira do município, isso ela me ensinou, entendeu? Além de muitas outras coisas. E para mim, ela, além de uma excelente pessoa, é uma excelente gestora. Mas não estou aqui puxando o saco de ninguém, estou falando a verdade. Tanto é que ela não é só querida no nosso município, mas é querida também em toda a região. Não sou eu que estou dizendo isso. Então, o Marcos, voltando a dizer, o que nós precisamos é que o Brasil, que Brasília trabalhe para o país ir à frente. E eu falo isso, eu não sou economista, não sou político. Eu só quero que, né, nós temos aqui, eu não queria falar sobre isso, não vim aqui para falar sobre isso, nós temos um mega porto aqui, que precisa, que está totalmente, ele tinha uma vertente voltada para várias outras indústrias, para metalúrgica, siderúrgica, indústria automobilística, mas que hoje está totalmente voltada para a indústria de óleo e gás. Nós precisamos que o petróleo saia do chão, que esses parlamentares, esse povo todo, pare de falar em milhões, em bilhões e trilhões de reais e passe a tratar das normas e colocar a coisa para funcionar, para tirar esse petróleo dali. Voltar à realidade. Entendeu? Se vai ser a Petrobras que vai tirar, se vai ser petroleiras estrangeiras, para nós é até melhor. Para nós, que eu falo, para nossa região aqui, é até melhor que envolva a Shell, que envolva a Equinor, que envolva a ExxonMobil, que envolva todas as petroleiras do mundo, que venha todo mundo. Metade da Europa e a Grã-Bretanha estão com juros negativos, com inflação negativa. Eles não têm aonde aplicar dinheiro. Venha aplicar dinheiro no Brasil. Agora, esse excesso de emendas parlamentares, essa questão de esse vai e vem, essa instabilidade jurídica e política no país, que mata o investidor. Qualquer investidor, nós estamos prestes agora, Marcos. Eu nem sabia. Nós estamos prestes agora, Marcos, a ter um IPO da maior empresa do mundo. A Saudi Aramco foi a empresa que mais lucrou no mundo em 2018, 112 bilhões de dólares. É uma empresa nós estamos falando de lucratividade líquida. Nós estamos falando de uma empresa de 1,5 trilhões de reais. É a petroleira responsável por 10% da produção petrolífera do mundo por dia. Ela vai fazer um IPO de 5% do que ela pode fazer o aporte. Você, como CEO ou como participante de um grupo do compliance, de uma Chevron, você iria deixar de aplicar em uma Saudi Aramco ou você iria vir para o Brasil, onde tem uma instabilidade dessa hoje? Mesmo com campos gigantes como Campos de Búzios, mesmo com pré-sal, com óleo leve, difícil de tirar, mas que antes tinham um valor
de $50 para ser retirado hoje tem um valor a $5. Isso não é dito por mim, não. Isso é dito por empresas contratadas pela própria Agência Nacional de Petróleo, estrangeiras, para fazer esses relatórios, para entregar aos participantes das licitações, que vieram participar das licitações da sessão onerosa. Perfeito. Esse leilão, primeiro deixa eu perguntar, Marco, como que a gente está de tempo, Marco? A gente vai direto? Olha, são 8h32, nós vamos direto. Vamos direto? Vamos direto até às 8h40, 8h45. Beleza, que beleza. Então a gente tem 13 minutos e a gente tem que entrar. Eu peço desculpa se... Não. Eu me empolgo porque eu estou à disposição, eu acho que o assunto Como diz a Luísa tem uma frase muito boa, assim, se o jornalista, se ele fala uma coisa e as pessoas não entendem, a culpa é do jornalista. Claro. E eu não vim... E aqui eu controlo. Eu acabei não falando em específico. A gente não vê. O assunto que a gente vai debater, a gente vai ter que entrar nele ainda. Mas eu falo né? aqui. A gente vai ter que entrar. Então vamos. Tinha até algumas notícias que eu queria passar, até vou dar uma quebrada na entrevista um pouquinho, pensei que a gente ia ter intervalo. Não, mas é importante. Dois assuntos importantes que a gente não falou. Um é tão importante, é só a questão de futebol que a gente gosta de falar um pouquinho, que ontem o Gabigol igualou a marca de Zico, batendo recordes aí no futebol brasileiro, ao chegar a 21 gols aí como artilheiro do Brasileirão. E só falando do futebol, Marco, para lembrar que ontem eu estava na estrada e estava ouvindo a transmissão nossa aqui da Folha FM, o primeiro tempo, o gol contra o Ilharão, ouvi pela transmissão da Folha FM, mas depois consegui assistir o resto do jogo. E na política sul-americana teve a renúncia, que eu só fiquei sabendo hoje, ontem assistindo do Evo Morales. A renúncia do Evo Morales. É uma notícia importante, né? Isso vai ter consequência. Tem caroço nesse angu. Pois essa renúncia do Evo Morales, eu fui pego de surpresa hoje pela manhã, assistindo ao noticiário, já ali na hora 1, né, da TV Globo. Foi a primeira notícia com a renúncia do Evo Morales. E por falar em manchetes, em notícias de destaque, a nossa manchete da Folha de ontem, né, a edição de ontem e de hoje, fala sobre queda de participação especial e queda de royalties, que leva aí a região a medidas de contingenciamento. O Wellington, todo mundo foi surpreendido com esse último repasse de royalties, surpreendido negativamente com esse último repasse de royalties. De participação especial, desculpa, na sexta-feira. O que levou a essa queda brusca no repasse, que para Campos, por exemplo, foi o segundo pior da história? Sim, Arnaldo. O que acontece? As participações governamentais, tanto royalties como a participação especial, né, em específico os royalties, são devidos, né, as duas são em cima de legislações que a ANP segue para fazer os cálculos e, por seguinte, passar para a Secretaria do Tesouro Nacional. Quer dizer, outra questão burocrática. Antes era a Secretaria do Tesouro Nacional e depois direto para o Banco Brasil. Aí no governo Michel Temer começou a passar para o Ministério de Minas e Energia, para depois passar para a Secretaria do Tesouro Nacional, para depois passar para o Banco do Brasil. Você sabe disso, começou a gerar aqueles atrasos, né? E até questão orçamentária teve problema. Agora já retornou tudo para a ANP. E são duas leis, a 9478 de 89 e a 7990 a 9478 de 97 e a 7990 de 89. Então, a questão dos royalties, que são mensais, que teriam que ter a data, né, fixa e todo dia 20 serem repassados, dá até para a gente trabalhar com uma previsão, fazer uma previsão, né, em cima de produção, porque são poucos elementos. É produção, preço do barril no mercado internacional, que é o tipo Brent, e câmbio. Então você pega, digamos, a produção do mês de janeiro, com uma média de câmbio do mês de janeiro, com a produção do mês de janeiro, em cima dos campos que você tem de confrontação, e você faz uma previsão em cima para o repasse que você vai receber no mês de março. Funciona assim: o que é produzido, os dados referentes ao mês de janeiro, 60 dias depois são creditados para os municípios. Isso, inclusive, né, dou os créditos aqui, que é um amigo que inclusive eu aprendi muito com ele, o Luiz Mário Concebido, na época junto com o Arnaldo Viana. Fundaram a Ompetro,
e até então, na época, o Petro impetrou com uma ação judicial, objeto dessa ação feita pelo nobre amigo doutor Luizmário Concebida, que é inclusive em cima desse atraso. Esse atraso aí, os municípios hoje recebem um juros. Todo mês é depositado aí, logo após o repasse, os juros devido a esse atraso, entendeu? De janeiro, por exemplo, como eu falei você, desses 60 dias. Sim. E a ação essa ganha por nós, que nós, inclusive, os municípios têm um valor alto, que chega a 2 bilhões de reais, que nós estamos discutindo como vamos receber. A ação que foi copiada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, que o governo do estado do Rio de Janeiro recebe a mesma coisa, o governo do estado do Espírito Santo. Tá? Então, voltando a essa questão. Então, essa questão dos royalties mensais é mais previsível. Dá para você, então, entendeu? Fazer uma previsão. Mesmo assim, você ainda tem, eu trouxe alguns gráficos para você ver, é quase que um eletrocardiograma de uma pessoa que tem uma arritmia crítica. Entendeu? Sim. Então, como você mesmo viu, todo mundo mesmo viu o caso da Saúde Aramco, que teve um atentado ou não, né? Tomando cuidado, como o Marcos falou, que com questão com que a gente fala com relação à questão de jornalismo e reportagem, mas eu falo em cima dos dados que eu acompanho no dia a dia, não só esse, mas como todos que eu venho falando até agora. Houve um aumento no valor do petróleo, mas é um aumento que foi significativo, mas pequeno, durante pouco tempo, 3, 4, 5 dias, e rapidamente uma petroleira como essa acabou colocando essa produção novamente no lugar. Já a participação especial, Arnaldo, é bem mais complexa, entendeu? Visto que como eu já vinha falando antes, essa bacia de campos ela vem produzindo há mais de 30 anos. Os campos estão maduros. Os campos gigantes que foram descobertos aqui, inclusive o campo de Roncador e campo de Albacora, Marli Sul, Marli Leste, são campos que já estão em declínio de produção. Entendeu? Então, e o cálculo da participação especial ele é como se fosse uma PL, uma participação de lucro. Entendeu? Como se fosse um PRUS. E existe uma questão chamada dedutibilidade. O que as petroleiras fazem de dedução. Ela pega o lucro líquido dela, em cima daqueles 3 meses, e tem que deduzir tudo que ela investe. São equipamentos eletromecânicos que precisam de manutenção, que precisam de reparos, que precisam de troca. E isso não é valor pequeno, são valores altíssimos. Se tratam de equipamentos bem caros, bem altos. E o que acontece? Nós não temos esses dados. E a ANP também recebe isso prestes a fazer o repasse. Então, realmente assim, infelizmente, tem que ser surpresa. A gente não tem como fazer... A gente faz uma previsão, mas é bem difícil. Então, não tem nem como falar no que esperar. Porque, por exemplo, Campos diziam que especulava-se que seria 28 milhões e veio 16,9, quase 17 milhões. Sim, entramos em contato até, eu venho conversando com todos os colegas, não só daqui de Campos, o Diogo e o Maurício da ANP, que presta um excelente atendimento para a gente do setor de participações governamentais. Infelizmente é isso. Houve um acréscimo de 20% em cima dessa dedução e nós não esperávamos, que gerou isso daí. Agora a gente vai aprofundar isso. Eu venho conversando com o Diogo, nós vamos aprofundar isso daí e vamos buscar dados para que a gente possa tentar fazer uma previsão mais justa, que chegue mais a esse ponto. Mas é para se preparar para o pior. A gente precisa estar se preparando para o pior. Eu sempre falo isso com a prefeita. Ter cautela, se preparar e ajustar o orçamento, ajustar a máquina, para não se comprometer no limite. Não se comprometer no limite. E a nossa dependência é altíssima, não só do município de Campos, mas de todos.
Né? Em Campos aqui teve, e diga de passagem, não queria relatar isso, mas em Campos, infelizmente, teve esse caso no governo anterior que fez essa antecipação aí que prejudicou bastante. Chamada Venda do Futuro aqui. Isso, é possível a gente imaginar que a região possa um dia voltar a ter royalties e participações especiais como já aconteceram? Sim, inclusive porque nós estamos dentro do polígono, toda a bacia de Campos está dentro do polígono pré-sal. Até esqueci de falar isso porque a questão é o seguinte, como a gente fala pré-sal, as pessoas acham que pré-sal é só a bacia de Santos ou é um campo de futebol. Não, é um polígono 3 vezes do tamanho do estado do Rio de Janeiro, que se estende entre Santa Catarina e São Paraná e Santa Catarina ali ao sul da Bahia. São 3 vezes o tamanho do estado do Espírito Santo. O advogado, só para a gente encerrar, o advogado Gustavo Viedo, ele defende na matéria que saiu na edição de ontem da Folha que a sociedade civil organizada se mobilize para discutir a questão dos royalties, passar por essa crise com uma discussão de ideias realmente, cada setor oferecendo sua ajuda nesse sentido. Eu recebi ontem, você deve ter recebido também, de São João da Barra, que vai ter uma discussão com o professor Alcimar, com o Danilo, falando sobre essas questões de royalties e São João da Barra. Como que você vê essa mobilização começando agora, num momento como esse de crise, e se é realmente importante, do seu ponto de vista, que a comunidade passe a participar mais dessas questões e entenda o quanto é importante o recurso para o município produtor? Eu não acho que é importante, não. Acho que é fundamental. Nós estamos num Estado democrático por direito, é democracia. E como eu falei com o Marcos aqui, o cidadão não tem que só cobrar, não. Ele tem que exercer o direito à cidadania dele. Nós temos as casas legislativas, nós temos as câmaras, nós temos os vereadores. E a prefeita está em aberto também para conversação. A minha proposta, isso aí eu acho que é não só legítimo, como é obrigatório. Né? O professor Alcimar, que eu respeito, todos da classe acadêmica, seja ela de São João da Barra, seja ela de onde for, nós temos que respeitar, temos que nos unir, independente de questões partidárias, e irmos muito mais além da nossa região, do nosso estado, buscarmos apoio, principalmente o nosso vizinho Espírito Santo, que está muito mais organizado do que nós. Outros estados também, como nós temos Rio Grande do Norte, como nós temos Sergipe, como nós temos Alagoas, como nós temos também São Paulo se organizando. Existe um grupo de trabalho formado, junto com a FIP, em defesa dos royalties também, e agindo diretamente junto ao Supremo Tribunal Federal. E a minha proposta a minha ideia é justamente a seguinte: aqui nós busquemos os parlamentares. Nós temos sem querer fazer merchan de nenhum, mas nós temos um excelente parlamentar que é conhecedor da causa, que é o doutor Cristiano Áureo, que está à frente, né? Como temos também na Câmara Federal, e que pode ser a doutora Soraya Santos também, né? Temos o Vladimir também daqui de Campos. Nós temos todos eles, temos parlamentares também do Espírito Santo. Temos que buscar uma frente em conjunto para buscar justamente fazer o quê? Saber o que está acontecendo com relação, o que vai acontecer, qual é o projeto desse novo pacto federativo, o que a União tem que fazer. Que a União abra mão da parte dela. A maior parte da participação especial vai para a União. A maior parte dos royalties vai para a União. Que se discuta também, que se discuta também o ICMS. Sim. Claro, tem que discutir, tem que haver uma compensação. O Arnaldo sempre disse que, e você chegou a se falar aqui, a concessão do royalty foi exatamente uma compensação pela perda do ICMS. E isso foi uma mão grande, né? E principalmente, essa foi uma mão grande. Que eu não esqueço é o seguinte, como eu volto a falar, importantíssimo, nós temos instituições que não podem ficar fora desse debate. A Organização Nacional das Indústrias do Petróleo, UNIP, a Bespetro,
Associação Brasileira das Empresas Prestadoras de Serviço, onde nós temos a Karine Fragoso, onde nós temos o Gilson Coelho, onde nós temos que estar colocando a Firjan. Firjan está envolvidíssima desde... Temos que colocar todos esses atores, entendeu? Porque é importante a indústria do petróleo. Não estou falando aqui que com relação a só a questão de royalties, de defender royalties nos cofres, não. É importante a criação de emprego, é importante as empresas virem a movimentar, tirar o petróleo. Bom, Arnaldo, chegamos ao final. Mas você finaliza, por favor. Não, só deixa, já que acho que a gente até já passou o horário um pouquinho. Esqueci o Instituto Brasileiro do Petróleo, sou Antônio Guimarães. Só deixar o convite já para amanhã, que amanhã a gente vai estar com o Darcileu Amaral, secretário de Segurança Pública de Campos, falando sobre essas questões de segurança. E, só para dar um gancho para o Wellington finalizar a participação dele, existe um impacto social muito grande nas cidades que são produtoras de petróleo. A gente pega Rio das Ostras, por exemplo, teve um boom populacional muito maior do que o país. A população de Rio das Ostras subiu demais. As cidades que são produtoras, embora a exploração seja em alto mar, mas as cidades sofrem o impacto da mobilização de trabalhadores, e isso demanda oferta de serviço por parte do poder público. Esse é um argumento que tem que ser levado em consideração, no seu ponto de vista, no parlamento, para a questão da redistribuição dos royalties, de saber que quem produz não é só o campo de produção, não é só a plataforma que está em alto mar, mas a cidade também sofre esse impacto, sobretudo com essa mudança populacional, cria-se uma demanda por serviço muito maior? Sim. Me deixa um pouco, estou só raciocinando aqui rapidamente, porque em específico Rio das Ostras teve esse aumento aí, mas nós temos Macaé, né, que foi a capital do petróleo durante vários anos. No meu ponto de vista continua ainda, mas como eu falei, existe petróleo em toda a costa brasileira. E nós estamos hoje sofrendo um acidente ambiental que está demonstrando o quanto que nós precisamos de royalties de petróleo. A prova da nossa briga está aí. E não só para os municípios e estados produtores. A União também precisa. E ela recebe recurso para isso. Que poderia e deveria estar fazendo uma aplicação muito maior do que já está. E diga-se de passagem, Marcos, esses resíduos já estão chegando ao nosso litoral. A prefeita, inclusive, já está tomando providência com relação a isso. Esses dados, Arnaldo, precisam sim ser levados em consideração. Não só precisam, como devem ser levados em consideração. O Rio de Janeiro vem sofrendo com isso há muito tempo. Não só com isso, mas como com a própria saída mesmo né, sem fugir da questão do impacto de royalties, mas o impacto que houve da saída da capital do Rio. A deputada Clarissa teve, né, não estou fazendo merchan dela aqui, mas ela tem uma proposta de emenda lá, um projeto da saída da capital do Rio de Janeiro. Mas precisamos estar vendo sim essas questões de impacto nas cidades, porque movimenta toda a cadeia. Não é impacto é só porque o petróleo vaza. Nós tivemos vazamento de petróleo aqui também, no Campo de Frade, aqui em 2010. Só que o petróleo não chegou no litoral. Mas afetou a vida marinha, afetou afetou a vida do pescador. Poucas pessoas falaram. Sabe o que gerou de multa daquilo ali? Geraram um processo no Ministério Público Federal de mais de 20 bilhões. Mas foi feito um TAC, um termo de ajuste de conduta, onde a petroleira pagou 19 milhões de reais. Esse dinheiro, algum real veio para o município ou para o Estado? Não, foi para o IBAMA. Pois é. E o IBAMA só controla, não é ele que é o prejudicado. Né? Está entendendo? Wellington, foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. As portas estão novamente abertas. Minhas mais sinceras escusas se eu acabei me estendendo ou se eu fugi um pouco do assunto, mas volto a falar, é um assunto delicado, demanda, eu acho que realmente a sociedade civil debater, conversar,
dialogar, procurar as casas legislativas, procurar seus vereadores, procurar os direitos, porque uma redistribuição, um impacto dessa participação aí especial para Campos, para São João da Barra já vai ser um impacto enorme. Nós temos, aqui em Campos está com um grande déficit orçamentário. Desculpa que eu estou me estendendo o tempo, Marcos, você não vai me receber mais aqui. Mas Campos está com déficit enorme, mas nós também estamos com déficit orçamentário. O que foi previsto para nós, que nós fizemos previsão de receber de royalties e participações especiais, nós não alcançamos. Como eu falei para você, os valores são bem variáveis, entendeu? E eu imagino que para Campos aqui também a situação vai ser bem mais grave, como vai ser grave também para outros municípios. Então tá. Muito obrigado, Wellington. Obrigado, Arnaldo. Boa semana para você. Amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã e também na quarta-feira vamos falar um pouco sobre um assunto importante que é o Novembro Azul. Estamos exatamente no meio do mês quase. Abração a todos e aos nossos ouvintes. Continuem ouvindo e sintonizados na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas